Boa noite, professora Denise Moser. Me chamo Anderson José Adame, sou acadêmico de psicologia. Estou no 5º período e matriculado na disciplina da senhora, que é Projeto Comunitário de Extensão Universitária. Bom, o nosso projeto está relacionado com a ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e com foco no 4º objetivo, que tem relação com a educação de qualidade. O nosso projeto ele vai conhecer, ele vai entender um pouco as peculiaridades que acontecem num lar de abrigo para adolescentes, especificamente aqui no município de Itajaí. Então a gente pretende levar a esse público, esses jovens que em geral estão em situação de vulnerabilidade, algumas informações sobre como ingressar na universidade através de bolsas e incentivos, como o Enem, Bolsa Atleta, Bolsa Pesquisa. Tem até uma possibilidade que é do próprio município de Itajaí, que é o auxílio universitário. Então a gente pretende levar a esses jovens que em geral estão ali na faixa do 15, 16, 17 anos, ou seja, finalizando o ensino médio e podendo ter a possibilidade de ingressar no universo universitário, né, nesse meio acadêmico. E por que a gente pretende, por que a gente acha que isso pode ser possível, viável e um tópico também de desenvolvimento, né? A gente acredita que o ambiente universitário, além da pluralidade de pessoas que a gente pode escolher, a gente pode conviver e ter relações, um ambiente muito fértil para a troca de ideias, para também conhecer outros universos, outras realidades, outras perspectivas, outras histórias. Ele possibilita também uma questão da nossa autoestima, né? Eu, como acadêmico de psicologia, aos 35, consigo me reconhecer muito mais hoje enquanto uma identidade mais firme, forte e atuante, devido à minha possibilidade de estar dentro da graduação, que já era um desejo, sempre foi uma vontade. Foi a partir do ano retrasado que eu consegui sustentar essa vontade, né? Então, a partir disso, eu vejo como a minha forma de me olhar, de me relacionar e compreender o universo ao meu redor vem se desenvolvendo, se desenvolve, e acredito que isso possa ser um incentivo muito interessante para esses jovens, porque a gente entende que a realidade hoje está pautada muito no ambiente digital, não que não seja interessante, possível e feliz, mas porém a gente está numa sociedade que reforça muito esse comportamento, né? Então a nossa ideia é trazer a esses jovens outras possibilidades, outras dinâmicas que estejam relacionadas ao universo acadêmico. E como? Através de bolsas. Bolsas de auxílio universitário, Bolsa Atleta, Bolsa Pesquisa, o próprio Enem. Como se manter e também motivar, né? O que motiva esse jovem permanecer, estar dentro da graduação, e qual que é o resultado a longo prazo, né? Que essa é a ideia, porque a gente está numa graduação em geral que vai de 3 a 5 anos, no meu caso de psicologia são 5, então a gente tem que entender que é um processo a longo prazo que a gente vai colher alguns frutos. Para isso a gente vai fazer alguns cartazes, a gente propõe algumas dinâmicas, que vai ser de início uma dinâmica de quebra-gelo em roda, em coletivo, sentados no chão, trocando ideia, onde um barbante vai passando e algumas perguntas pontuais a gente vai sendo feita sobre o que eles desejam sobre o futuro, quais são as perspectivas após concluir o ensino médio, como eles entendem o que é o universo acadêmico, o que é esse ambiente universitário, e assim formando uma grande teia. A partir dessa grande teia a gente pode colocar um balão ao centro, e esse balão provavelmente vai estar escrito ambiente universitário, alguns desejos, sonhos que a gente foi construindo ali mesmo na dinâmica. E aí a gente vai poder manobrar, né, equilibrar todo junto esse balão com esse desejo, com essa possibilidade que é adentrar o universo acadêmico. Isso também é construído coletivamente, né? Por isso que essa questão da teia e roda e coletivo e tal.
porque sabemos que precisamos de rede de apoio, porque o universo acadêmico exige horas de estudo, horas de empenho, muitas vezes a gente tem que abrir mão de alguns locais, de alguns divertimentos, alguns prazeres e etc. Então a gente precisa de rede de apoio, e para esses jovens que estão partindo de um local onde a vulnerabilidade é presente desde muito cedo, essa rede pode falhar. Então, pensar em construir entre si, entre eles mesmos, que já entendem, já compreendem a sua realidade como rede de apoio, é um dos objetivos. A gente pretende também levar um folder onde estejam tudo descrito, né? Formas de ingressar na universidade, também quais são as possibilidades de bolsa e como se manter, né? Tudo partindo do local da motivação. O que motiva? Então a gente pensou em talvez levar um dado interessante, que é a relação a qual o valor de uma pessoa que concluiu o ensino médio recebe hoje no mercado de trabalho, e qual que é o valor em média que uma pessoa que conseguiu concluir a sua primeira graduação no mercado de trabalho, para que isso seja um incentivo, né, uma motivação. Além disso, para também a gente estimular o conhecimento por vontade de quebrar algumas estruturas, porque como sabemos que são jovens em vulnerabilidade, é importante que a gente entenda que essa vulnerabilidade parte de um local que é social. Então essa construção social que é estrutural, né, foi estruturada ao longo do tempo, ela pode ser quebrada ou criar algumas ramificações, principalmente a partir de quem está nela sendo vítima, né? Então, o incentivo dessa mobilização desses jovens para que eles entrem no universo acadêmico, se conheçam, entendam outras perspectivas, outros contextos, entendam também a jogada política que acontece diariamente na nossa realidade, é para que esse jovem entenda que ele não pode ser massa de manobra, que ele pode ser sim um agente de transformação, a partir dele para uma comunidade que ele reconhece, que ele vivenciou. Então, o nosso projeto, ele tem esse grande objetivo, tomara que conseguimos. E eu, junto com outros acadêmicos, que aí faz parte do nosso estágio, eu faço estágio no Conselho Tutelar de Itajaí, e ali a gente se conheceu, alguns estagiários, e a partir de então a gente começou a frequentar esse lar dos adolescentes aqui do município uma vez por mês. Então a gente entende como eles são carentes de atenção, como eles gostam da nossa visita, da nossa chegada, porque a gente sempre traz novidades, sempre traz dinâmica, sempre traz conhecimento, e também trazemos ouvido, né? A gente ouve as necessidades, os desejos, as angústias deles, que geralmente são grandes, né? Porque são pessoas que carecem de ser ouvidas, assim, é muito interessante como eles são educados e receptivos. Essa é a impressão que eu tenho como uma pessoa que tenho o privilégio de estar presente com eles já em torno de uns 6 meses. Desde o início do ano desde o final do ano, no Natal, a gente começou esse movimento. Então a gente já trabalhou com eles esse outro grupo, né, não o grupo específico da disciplina da senhora. A gente já trabalhou com eles questão do feminicídio, a gente já trabalhou com eles questão de racismo, a gente trabalhou motivação também, Dia da Beleza, com um trabalho com ideia do autocuidado, né, e do cuidar do outro. Então, é um local, uma fase da vida que eu particularmente tenho bastante carinho, apreço. Fui um adolescente rebelde, fui um adolescente que tive rede de apoio, que tive um núcleo, ainda bem, né, um núcleo familiar, apesar das suas desestruturas, existia uma estrutura, né, apesar de estar também dentro de um panorama da família tradicional brasileira, com um pai que faz violência, com uma mãe que sofre violência. Mesmo ter passado por isso, eu consegui ali com jeitinho, ou seja, com possibilidade de acesso à educação, possibilidade de acesso à construção de rede de apoio,
possibilidade de ter alguém sempre olhando, incentivo à leitura, conseguir ser um adulto funcional, vamos dizer. Então eu gosto muito dessa fase, a adolescência, ela é uma fase muito curta, onde os hormônios estão muito à flor da pele, né? É uma fase de desenvolvimento complexa e muito menosprezada socialmente, pouco acolhida, pouco legitimada a sua rebeldia. Claro que aí a gente tem que ter um espectro de uma rebeldia que possa ser saudável para ir além do que uma rebeldia que pode ser destrutiva, né? Mas então essa rebeldia pode possibilitar a gente sair de locais, né? Então a adolescência, no meu ponto de vista, ela possibilita uma mudança de paradigma quando bem vivida e observada pela sociedade, observada pelo seu núcleo, observada pelo apoio escolar, pela unidade escolar, observada e direcionada quando necessário, porque adolescente é aquela coisa. E aí foi uma fase que eu gostei muito e hoje eu sinto muito carinho e vejo que a adolescência, os adolescentes de hoje, particularmente no mundo tão digital e imerso à tecnologia, às redes sociais, as trends, streaming, com essa rapidez, existe um pouco de distanciamento desse coletivo, dessa núcleo de amigos que se constrói nessa fase muito forte, né? Então, pensando numa adolescência que possa ser mais saudável para si, para o outro e tendo possibilidade de quebras de algumas estruturas que são muitas vezes machistas, opressoras, racistas. Então, se quem está dentro conseguir compreender a sua importância, que a sua presença dentro de uma universidade, dentro de um processo de ensino, que a sua voz vai ter mais força para proteger os seus e os demais que estão por vir, eu acho que pode ser muito útil, muito fértil para quem vive e também socialmente. Eu acredito que é um pouco disso. Eu fiz um vídeo pensando em ser algo mais dinâmico, que seja realmente o meu ponto de vista, sem trazer muito de fundamentos. O trabalho vai ser postado em seguida e eu fui responsável por a questão um pouco do desenvolvimento teórico e um pouquinho da introdução. Estávamos todos pensando sobre a construção desse projeto em questão de escrita, né? Então, acredito que vai ser, mais uma vez, uma visita ao Lar dos Adolescentes de Itajaí muito prazerosa, com uma outra roupagem, com um outro olhar, com um outro objetivo, porém um objetivo que eu e o grupo acreditamos bastante, que é válido e urgente também. Então, obrigado pela atenção. Tchau, tchau, prof.